Preste muita atenção aos sinais que estão acontecendo neste exato momento. Nós precisamos falar sobre a inversão do polo, a inversão magnética, e muitos estão tampando o sol com a peneira. Por exemplo, nós vamos comentar aqui, a agência do governo brasileiro, né, tá dizendo que não é bem assim, tá desmistificando a anomalia magnética, olha bem, não tá acontecendo, né? Então tem muita coisa por trás aí que nós precisamos falar, tá bom? Mas de antemão, você que acompanha esse projeto, deixa um maroto. O Maroto ajuda demais a divulgar esse projeto para que mais pessoas possam saber aí a verdade. Verifique a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, não te custa nada, compartilha no grupo de família, manda para aquela tia sua que manda bom dia, né, para ela poder descobrir um pouco sobre a verdade. E claro, quem quiser conhecer o nosso trabalho, nosso curso de inteligência artificial, vale muito a pena. Aqui na descrição tem maneiras de nos encontrar. E caso você tenha alguma dúvida, é só você vir aqui que um de nossos colaboradores vai responder você. E é um curso com enorme sucesso. Se você avaliar, é um curso que emite certificado nacional e internacional a um preço extremamente acessível. O futuro é esse, meu irmão. Inteligência artificial é o futuro. Em menos de 5 anos, mais da metade da população vai perder o seu emprego. Então esse é o futuro. Quem quiser participar, quem quiser entender, trabalhar de casa, em menos de 7 dias já tiver uma nova profissão, entender como que funciona a inteligência artificial, tá aí na descrição, tá um preço promocional e você ainda recebe meu contato pessoal, que eu sou um dos professores que está lá dentro, tá? Então tá aqui na descrição. Pois bem, nós vamos falar sobre algumas coisas importantes aqui, ó. Primeira coisa importante, né? Eu estava me deparando com essa matéria. Australianos conseguem salvar 100 baleias encalhadas na praia. Na verdade, o número é 130, 133, tá? Foram muitas baleias. O que aconteceu? No oceano, no mar, na Austrália, as baleias se reuniram, emitiram um som específico, um som assim, até então desconhecido para os seres humanos, e todas as baleias foram diretamente para a orla da praia. Então vamos acompanhar a matéria para você poder entender aqui, ó. O caso aconteceu na quinta-feira, dia 25, tá? Isso aqui tem mais ou menos 30 dias. No total, 130 baleias foram devolvidas ao mar. Entretanto, apesar dos esforços dos voluntários, cerca de 31 animais não resistiram, né? E ficaram na costa mesmo. Havia mais de 200 pessoas ao longo da praia, aqui e nas proximidades, né? Mas o resto, as 31 bateram a bota, e o resto, né, das 100 baleias conseguiram escapar. E aí, o que acontece aqui? Por que essas baleias encalharam, né? A causa permanece um mistério, mas existem relatos de turistas, banhistas, pessoas que estavam na região que viram as baleias, elas chegaram próximo da orla, elas emitiram um som característico, um som agonizante e foram direto para a orla da praia. Aí você tem que entender um pouco de ciência. Eu vou explicar para você poder entender. Por exemplo, essa matéria aqui é da NetGeo, tá? Veja como funciona a ecolocalização, o sonar inerente da natureza, né? Desde as baleias, brancas, morcegos e até os seres humanos, diversos animais emitem sons que rebatem objetos e auxiliam seu deslocamento na caça. Uma coisa que você tem que entender, nunca esqueça o que eu vou lhe falar. O principal meio de locomoção dos animais é o magnetismo. O principal meio é esse. As aves, os peixes, eles se locomovem através do magnetismo da Terra. Depois do magnetismo da Terra, existem outros mecanismos que vão auxiliar os animais para se locomoverem. Por exemplo, no caso do oceano, os golfinhos, principalmente, as baleias, a maioria dos peixes, é o sonar, onde você emite um som. Esse som, ele bate nos obstáculos e você sabe se você está próximo do raso, se tem algum animal próximo de você. Então esse sonar,
ele bate no objeto e volta. Quando ele volta, ele vem trazendo a informação. E aí você sabe se você está próximo de algum predador, se você está próximo de comida, se você está próximo do seu destino. Então tem a ecolocalização, que ela é crucial para os animais, principalmente marinhos e mamíferos também, alguns, que é feito para se locomover. Aí, saindo da ecolocalização, nós temos o magnetismo da Terra. Como é que uma águia percorre 11 mil quilômetros? Porque como é que um pinguim percorre 8 mil quilômetros? Como é que ele sabe que aquele lugar é o lugar que ele tem que ir? Né? Passado mais de um ano, aquele lugar, o caminho é aquele. Como é que ele sabe, né, de 11 mil quilômetros, como é que ele sabe que aquele é o caminho que ele tem que seguir? A ecolocalização, ela não consegue ser tão assertiva numa distância tão grande. Então se utiliza o magnetismo da Terra. Aí, senhores, pasmem os senhores, o magnetismo da Terra está mudando. E mudando o magnetismo da Terra, isso não só afeta os satélites, não só afeta os aviões, não só afeta os GPS e algumas internets via satélites, mas afeta também a da própria natureza. Abelhas se locomovem através do magnetismo da Terra. Então o que acontece? O que se especula é que essas baleias elas não conseguiram chegar ao seu objetivo porque o magnetismo da Terra atrapalhou. Então você imagina, você depende do magnetismo para você chegar em certo lugar, para acasalar, chegar em certo lugar. Você depende desse magnetismo. E aí esse magnetismo simplesmente ele está fraco a tal ponto que já não emite o sinal, ou simplesmente esse magnetismo está desfalcado. E aí você não consegue mais encontrar o caminho. E tudo que se especula é basicamente isso, que as baleias, elas, por não encontrarem, não conseguirem se locomover através do magnetismo, elas simplesmente, né, foram à superfície e emitiram esse som agonizante. Que é como se fosse o final da vida delas, né? E é isso que o pessoal disse. Então, assim, teve esse pequeno problema, né? Deixa eu até tirar esse som horroroso aqui, né? Mas é basicamente isso, ó. Vamos continuar aqui. Deixa eu passar essa loucura aqui, né? Pra gente poder ver. Mas é basicamente isso, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de baleias encalhadas, ó. Olha lá. A quantidade de baleias que estão encalhadas na orla da praia. Tá vendo? Olha a quantidade de baleias. E quando a gente fala de animais encalhados, nós falamos de um animal, 2, 3. Essa quantidade, ela é assustadora. Ela é assustadora. E aí teve um esforço fenomenal para poder salvar elas, não sei o quê. Né? Algumas conseguiram regressar. Mas é isso, o magnetismo da Terra, ele afeta tudo. Então, você imagina o seguinte, tá? Só para a gente poder falar aqui. Você imagina o seguinte: o que você acha que vai acontecer com o ser humano quando ocorrer a inversão dos polos, a inversão magnética? O que você acha que vai ocorrer com o ser humano? Nós, seres humanos, nós também estamos atrelados ao magnetismo. Nós também estamos atrelados ao magnetismo. Então, quando o magnetismo da Terra estiver desfalcado, a nossa percepção da realidade vai mudar. Nós vamos perder os sentidos. Uma coisa que se especula-se na inversão magnética é que nós, seres humanos, iremos... Primeira coisa mais importante, todos nós seremos apagados, todos nós iremos desmaiar durante algum tempo. Né? Com o magnetismo da Terra enfraquecido, o pulso eletromagnético, né, ele vai fazer com que todo mundo adormeça. Vai criar um reboot no nosso próprio corpo. E aí, meu irmão, com o magnetismo desfalcado, a percepção das coisas vai mudar. Então, a nossa estrutura vai mudar. A percepção da realidade que nós temos vai mudar. Por isso que eles falam que quando ocorrer inversão magnética, nós vamos ser capazes de enxergar coisas as quais a gente não enxerga.
Porque vai mudar, vai dar um reboot, um reset no nosso cérebro. E seja lá o que tiver escondido lá do outro lado, em outra dimensão, provavelmente vai ser possível de ser enxergado. Assim como, né, antigamente eram os deuses do passado, que nós sabemos que são entidades malignas. Então é disso que muitas vezes vem o codex bíblico. Né? O que é o codex? É a mensagem codificada. Se você souber, estiver falando que eis aqui o Messias, não saia. Por quê? Porque você vai ser capaz de enxergar elucidações, você vai ser capaz de enxergar coisas que não são deste mundo. E aí vai falar, ó, tal coisa apareceu. Então esse que é o grande problema. Então nós estamos vendo os sinais. Né? Antigamente você via uma baleia encalhada, no máximo 2. Você não via 130 tantas baleias encalhadas, tudo junto, no mesmo momento, numa única orla. Né? Isso aí só demonstra aquilo que nós estamos falando sobre o magnetismo da Terra. E falando em magnetismo, para a gente poder finalizar, olha só. Observatório Nacional desmistifica o crescimento da anomalia magnética do Atlântico Sul. Né? A AMAS. Meu irmão, a NASA soltou essa nota, a NOAA soltou essa nota, algumas universidades brasileiras soltaram essa nota, alguns jornais de extrema importância sobre meteorologia, como o Metsul, soltou essa nota, uma porrada de empresa, sabe, de confiável soltou essa nota, órgãos públicos americanos que trabalham com magnetismo soltaram essa nota. Tipo assim, o planeta Terra inteiro, os órgãos mais competentes falaram exatamente que sim, a anomalia ela é real. Mas aí, claro, né, o Brasil, você sabe como é que é o Brasil. Nos últimos dias, a anomalia magnética do Atlântico Sul tem sido tema de discussões devido ao seu crescimento. Esse fenômeno caracteriza por uma intensidade mais fraca do campo magnético terrestre. É claro, deu para ver a aurora boreal do Brasil, meu irmão, em comparação com outras regiões do planeta. Aí fala que o Dr. André, tecnologista sênior do Observatório Nacional, esclarece que esse crescimento esperado está dentro do normal. Dentro do normal. Claro que está dentro do normal. Apesar do termo anomalia sugerir algo preocupante, ele refere apenas em diferenças em intensidade e orientações do campo magnético terrestre. Meu irmão, tiveram que alterar o aeroporto de Guarulhos. Para refrescar sua memória aqui, ó. Aeroporto de Guarulhos altera sua rota. Meu, a coisa foi tão bizarra. Ó, para não dizer que eu tô mentindo, ó. Mudança no magnetismo da Terra afeta a pista do aeroporto de Guarulhos aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. Afeta a pista no aeroporto de Guarulhos, em Cumbuca. Ou seja, o próprio magnetismo da Terra fez com que tiveram que alterar a pista do aeroporto. Não, mas é claro, o governo... Cara, é igual eu falei, governo brasileiro, meu irmão, é um conto de fadas. Os caras vivem em outra realidade. Os caras, sabe, eles vivem numa realidade que não existe. A anomalia está se alterando e movendo para o oeste de forma lenta e gradual. Esse processo é contínuo e não afeta de forma significativa a vida das pessoas na Terra. Imagina, né? Imagina, né? Inundações, enchentes, crateras no Rio Grande do Sul. Imagina, não afeta ninguém demais não. O que é isso, né? O campo magnético atua como um escudo protetor, pelo menos isso vocês estão falando a verdade, né? Contra radiações cósmicas e vento solar que atinge a Terra. Esse campo não é uniforme em todos os lugares, eu concordo. Né? Na região da AMAS, essa proteção é mais fraca, permitindo que partículas de vento entrem com mais facilidade, concordo. Em primeiro lugar, porque os principais impactos por essa relativa fraqueza do campo magnético são os satélites. Em segundo lugar, os órgãos como a NASA e a Agência Espacial da Europa, ESA, já monitoraram essa irregularidade. Pelo menos nisso você conforma, né? Pelo menos nisso você escreveu. Já monitoraram essa. E pelo menos nisso, né? Dessa forma, os satélites já estão preparados para lidar com o enfraquecimento de campo magnético? Não estão. Os satélites não estão preparados para lidar com esse problema. Olha só, isso faz com que os satélites passam por essa região, eles têm que, por vezes, ficar em stand-by, desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite. Não estão preparados. Os satélites não estão preparados para esse tipo de problema magnético. Mesmo com blindagem, mesmo com bind, os caras não estão preparados, meu irmão.
É uma energia que vai além da compreensão. Não estão preparados. Aí ele fala, quando a Deus passa por essa região, eles podem entrar em stand-by. Pelo menos nisso, né? Que não sofrem nenhum dano. Ah, não. O satélite caindo na Terra tem uma porrada de dezena todos os anos, né? De acordo com a NASA, a radiação das partículas na região pode derrubar computadores de bordo e interferir na coleta de dados. Meu irmão, até os aviões estão tendo que evitar certas rotas. Até os aviões, tá? Aí fala, os observatórios nacionais contribuem com dados da região, os dados do Brasil são particularmente valiosos, não sei o quê, para monitorar. Aí vai falar um monte de coisa aqui, o observatório está aqui, os dados. Meu irmão, eu só digo uma coisa para vocês. Cara, o governo brasileiro, ele é maravilhoso para assumir com as coisas, né, cara? É maravilhoso. É o famoso conto de fadas. Falar apenas aquilo que é conveniente. Aquilo, não, na minha gestão, na minha gestão, eu que sou presidente, eu não quero que esse problema exista, não. Joga pro próximo. Então é basicamente isso. Nós vivemos, cara, como dizia alguns aí, uma ditadura de exceções, um povo egoísta que manda e desmanda, sabe? A galera não pensa a longo prazo, sabe? Você não tem um planejamento. Fala assim, ó, galera, o Brasil tá destruído. Vamos planejar para daqui a 60 anos, para que os filhos dos filhos que forem nascer, nasçam mais saudáveis, tenham uma educação de primeira. Não, os caras não pensam assim. Eles pensam assim, na minha gestão, eu tenho que fazer alguma coisa que o povo goste, alguma quinquilharia, e é isso, e deixar a bomba estourar para o próximo. E assim é a democracia a caminho de Passos Largos. Então, nós estamos chegando num ponto onde a individualidade está destruindo o coletivismo humano, que é a sobrevivência humana. Né? O magnetismo da Terra é um problema que deveria ter sido pensado há muito tempo. Deveria ter sido pensado. Porque ele afeta muitas coisas. Pô, se você sabe que o magnetismo da Terra está enfraquecido e que em cima do Brasil está mais enfraquecido, regiões onde ocorrem grandes inundações, regiões com históricos de chuva, devem ser extremamente preparadas para sobreviver a algumas catástrofes. Regiões que vão enfrentar seca devido ao magnetismo da Terra devem ser preparadas para poder sobreviver a essas intempéries. Então, você tem uma preparação para amenizar o problema. Alguém fez isso? Não, o Brasil não faz isso. Meu irmão, não existe prevenção no governo brasileiro. Existe correção. Sem brincadeira. Ninguém quer prever alguma coisa, não quer corrigir. Então é nesse âmbito, nesse nível que nós vivemos, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, principalmente dessas baleias que foram encalhadas. Mais de 100 baleias, cara, coisa bizarra, né? Ó, não esquece de deixar o seu maroto, verifique a sua inscrição e eu recomendo que você conheça o curso de inteligência artificial. Aqui na descrição tem maneira de nos encontrar. É maravilhoso, é capaz de transformar a sua vida. Você vai mudar, é algo inacreditável, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.